Branding, briefing, market share, ROI, CPC, funil de vendas, lead, MPDV, promo, evento digital. Se esses termos são familiares para você, você está no lugar certo. Este é o Pizza na Agência, o podcast da For You Marketing, o pedaço mais gostoso do marketing. Se você não conhece nada sobre esse mercado, mas quer aprender e se interar com pessoas bacanas, seja muito bem-vindo. Aqui também é o teu lugar. Hoje a gente está gravando o nosso primeiro podcast virtual. Geralmente a gente está lá na agência, mas é porque essa pessoa mega especial que está com a gente aqui hoje mora em Miami e não tem como a gente estar com ele aqui fisicamente. Seja muito bem-vindo, Giba Bissacou. Ô, meu velho, antes de mais nada, é um prazer estar podendo participar desse programa com você. Só não é mais gratificante e mais prazeroso porque eu não estou aí comendo uma pizza com você, né? Não dá para comer uma pizza virtual. Giba. A não ser que você mande aí para minha casa. Eu te mando aí pelo iFood aí de Miami, você me passa o endereço, aí a gente manda te entregar aí, cara. Vai chegar quentinha. Aqui, até o nome para isso, né? Porque você é publicitário também, né, Giba, como eu. A gente, depois do horário na agência, o que a gente pede, né? Pizza, né? Então, a gente se inspirou nisso para criar o nosso podcast. Eu vou apresentar vocês, galera. O Giba, hoje, ele é diretor de criação da Arabella, mas ele é um cara que já foi diretor de muitas outras grandes agências. É um publicitário formado como eu, nós somos da mesma turma lá do Mackenzie. É ex-atleta, não, é atleta atualmente, ó, não é mais ex-atleta. Eu ia pôr que ex-atleta, não é mais, ainda é atleta. E uma pessoa assim que manja muito do segmento, e é um prazer poder ter uma pessoa como ele aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, Giba. Valeu. Não tão atleta mais. Agora eu sou um atleta sênior, digamos assim. Agora eu já aposentei a chuteira, mas eu ainda brinco um pouco, cara. Ainda brinco muito um pouco. Bom. Prazer é eu vou fazer a primeira pergunta para o Giba aqui, de uma forma que a gente fazia quando a gente jogou futebol junto na faculdade. Então eu vou apresentar ele como a gente chamava ele na faculdade. Giba, Gino, Gibolino, Gibino. Me veio um Mesquita aqui na cabeça também agora, pô. O que você tem feito hoje em dia? Como é que é a tua atuação no mercado publicitário? O que você faz e de maneira tão especial aí que te identifica, irmão? Vamos lá, cara. Bom, eu tô na Arabella há 7 anos, né, cara? Eu geralmente eu perduro muito tempo nas empresas que eu passo. Eu gosto de fazer com que... Eu acho que para as coisas acontecerem, elas têm que maturar, né? Elas têm que ter um tempo Você tem que ter um tempo de casa para entender, primeiro, como funciona a sua casa, né? E fazer com que ela também tenha um pouco da sua cara e também você poder entender os clientes dessa casa, né? Por exemplo, a Novartis está com a gente praticamente desde o começo da agência. Então, assim, de conhecimento de Novartis, eu tenho 7 anos de agência, só um pouquinho. Ô, Luqui, o meu cachorro gosta de participar do cast, se não tiver problema, ele... Fica à vontade. Se for Luke Skywalker, já tem uma pergunta mais para frente. É quase... Enfim, eu tenho 7 anos já de conhecimento da marca Novartis e da agência anterior que eu fiquei 6 anos, que era a Chileba, eu também peguei a Novartis praticamente no começo. Então, eu tenho mais de 10 anos aí só de conhecimento no mercado farmacêutico, principalmente na parte da Novartis, na empresa Novartis. E eu acho que isso faz parte, principalmente, da formação de um profissional. Acho que isso é muito importante para o profissional. Pingar muito de um lugar no outro, você acaba não tendo o seu próprio aprendizado, sabe? De maturidade e de crescimento profissional. Então, eu acho que isso, para quem está começando, pensa um pouco, para você aprender e ter continuidade, fica um tempo na agência, gasta um tempo aprendendo para você poder seguir em frente. Pô, eu estou trabalhando desde 98. Eu já tô cansado já, Peto. Ajuda, cara. Mas ó, uma coisa que você colocou é bem bacana, assim, né? Essa questão do tempo de ficar em cada empresa, e você falou uma palavra bacana de maturação, né? É como se fosse um bom vinho, né? O bom vinho, ele não fica pronto de um ano para o outro, tal. Ele tem um processo. E assim, isso também é legal. A gente fala aqui com de pessoas que são renomadas no mercado até quem está começando. É legal para as pessoas terem aquela identificação de que para construir um legado, você não constrói em 6 meses, um ano. Né? Talvez financeiramente, esse lance de ficar pulando de ano em ano, de empresa em empresa, a gente aqui mesmo na For You, quando eu vejo um currículo, cada ano a pessoa pulou de um negócio, é muito difícil a gente convidar para uma entrevista.
Porque você fala que esse cara às vezes não construiu nada em algum lugar significativo. Não que seja impossível, mas é mais Não. difícil, né, Giba? É mais difícil, porque, aliás, quando você vê um currículo desse, no meu ponto de vista, você pode ter dois tipos de problema. Ou o cara não é um bom profissional e ele não para nas empresas, porque a própria empresa acha que ele não se encaixa no perfil dela, ou porque ele mesmo ainda não se achou e não sabe o que quer. Então, quando a gente contrata na Arabella, a gente sempre espera comprometimento, né? A gente espera que uma pessoa entre e que ela mature lá dentro com a gente, para ela construir e trilhar o caminho dela, profissional dela. E, obviamente, com a gente, porque os profissionais que eu tenho, pelo menos na parte da criação da Arabella, eu gosto muito deles. Eu acho que eles agregam muito para a gente. Então, eu quero que eles permaneçam comigo. Eu vou fazer de tudo para que eles permaneçam. E do lado deles também, de entender, começar a entender, por exemplo, o mercado farmacêutico, ou até outros clientes que a gente tem, que é mercado financeiro e tal. Acho que é importante, né, e profissionalmente para eles e crescimento. Quem não quer um crescimento profissional estável, né, e onde você firma o pilar e entende do que você está falando, né? E assim, quando a gente fala de criação, óbvio que isso leva um tempo, né? Mas você tem que entender um pouco de todas as áreas. Você não precisa entender tudo, mas você precisa entender como funciona o atendimento, você precisa entender um pouco como funciona a mídia, a parte estratégica. Estratégica é uma área muito próxima da criação e ela tem que estar muito próxima da criação, né? Porque, querendo ou não, estratégia é criação. Né? As áreas elas se conectam, elas se cruzam muito forte. Eu, pelo menos, vejo isso hoje em dia. Então, você tem que entender um pouco de tudo. Um bom profissional entende um pouco de tudo que ele é especializado na tua área. E para você se tornar especializado na tua área, você precisa criar raiz, um pouco de raiz nas empresas. Se você quer ir para uma empresa grande, vai para uma empresa grande, cria raiz lá. Se tiver pique ainda de trabalhar até tarde, fazer tudo isso, eu acho que faz parte do crescimento profissional. Depois que você já vai ficando velho que nem a gente, né, Beto? Aí, cara, eu prefiro comer minha pizza em casa. Aí, você entrega a idade hoje em dia e saber que ciclo de vacina você vai estar aqui no Brasil, né? Aí com certeza vocês já vacinaram, né? Mas aqui, se o cara fala, você já vacinou? Pô, já sei mais ou menos que idade você tem. É verdade. Nem fala, Beto, vamos trocar de Olha, assunto, cara. um lance que você comentou, eu acho muito legal a gente reforçar, que já entra um pouquinho na segunda questão, como é que o teu trabalho impacta a marca, né? Como é que o trabalho de vocês conecta pessoas, impacta pessoas e marcas, né? Você está dentro de um segmento como criativo, conhecer muito desse segmento também é fundamental. Eu vou dar um exemplo, né? Você está falando do segmento farmacêutico. É um segmento que tem um monte de regulamentação, é um segmento que tem regras específicas, é um segmento que muitas vezes a linguagem que você vai utilizar, de repente você vai falar de um tratamento aí oncológico, não dá para você fazer uma piadinha com aquilo ou ser lúdico demais, porque o tema é sério. Então, isso também mostra uma coisa que eu acho muito legal, a maturidade profissional que você vai criando, independentemente da tua idade, mas o quão maduro você é. Quanto você acha que isso também é relevante, de conhecer bem esse setor, de como você comentou? Você podia falar um pouquinho mais sobre isso? Do Lógico, profissional estar lógico. dentro disso e tal. Claro. Assim, nosso pensamento hoje de publicidade, assim, cara, o mundo mudou muito, né, nos últimos tempos. Na verdade, o mundo vem mudando nos últimos, eu posso dizer aí que nos últimos 20 anos, o mundo acho que nunca se acelerou tanto quanto foi esses últimos anos. Poxa, cara, a gente teve. Tudo bem, a internet já existia, mas a gente teve uma aceleração da internet no começo de 2000, né? Onde a gente. Porra, iPhone, cara, iPhone é de 2005, 2006, no máximo aí. Pô, a gente estava na faculdade, cara, tinha. Os celulares eram aqueles tijolos gigantes. Né? Tinha muita gente usava pager naquela época, né? E isso eu estou falando de 98, 2000, por ali. Depois dali, cara, começou um crescimento onde a internet era em qualquer lugar. Vou falar a partir de 2006, 2007 aí, que já tinha um pouco mais os celulares funcionando e tal, a internet. De lá para cá, cara, olha quantas redes sociais a gente tem hoje em dia, né? Quantas formas de conversar com o nosso público a gente tem hoje em dia, inclusive de trabalhar, né? Pô, eu tô aqui há 6 anos trabalhando remotamente para agência no Brasil. Tudo bem que eu vou né, com alguma frequência para o Brasil, mas a partir do momento que veio a pandemia, até outros profissionais nossos estão espalhados pelo Brasil. Então assim, crescimento e a modificação de se trabalhar com publicidade nesses últimos anos foi demais. É difícil de acompanhar até, se você não se atualiza, é muito difícil de você conseguir entender todas as vertentes que a gente tem hoje para atingir nossos clientes, né? Então, uma coisa que a gente pensa muito na Arabella
É que assim, a gente não é dos 30 segundos do comercial e nem do 360 em ferramentas e formas de atingir o cliente. Na verdade, a gente é 365, cara. A gente pensa no nosso cliente 365 dias do ano. Ou seja, tanto faz qual vai ser a plataforma que a gente vai atingir o nosso cliente. Isso pouco importa para a gente. Na verdade, o que importa é como que a gente vai falar com eles, né? Porque assim, querendo ou não, é uma obrigação das agências hoje saber que todas as formas de se impactar. Então, assim, isso não é nenhum diferencial, todas fazem. Qual é a diferença que a tua agência faz? Né? A diferença que a tua agência faz é você tem um atendimento que tem pleno conhecimento do que o cliente faz, ou até mais do que o próprio cliente, né? Porque quando a gente faz, por exemplo, você deu o exemplo de onco, né, de oncologia, muitas vezes o cliente sabe toda a parte técnica do produto e até a parte de reação do paciente, mas como é que o paciente vê isso, né? Qual é o lado do paciente nisso? Então a gente faz, toda vez que a gente fez uma campanha muito bacana inclusive foi para oncologia, para câncer de mama avançado, onde a gente deu voz ativa para mulheres que estavam com câncer de mama metastático. E a gente fez uma brincadeira de mostrar para elas que elas têm que quando a mulher precisa, o instinto dela aparece. Então, a luta dela aparece com a doença. Então, a gente não falava do medicamento especificamente, mas a gente falava de como é ter câncer metastático e o como isso pode, e até onde você pode viver com isso e o que é isso para as mulheres. Então, assim, a gente sabe o que é, mas a gente precisa ir um pouco além, entender um pouco mais até do cliente do nosso cliente, entendeu? Isso é fundamental em todas as áreas. Quando a gente fala do atendimento, e ele tem que ter um conhecimento pleno do nosso produto, é óbvio, e do produto do cliente, para fazer com que essas coisas se conversem, se conectem. Acho que um pouco disso faz com que os trabalhos tenham uma relevância maior, né? E que te dê um pouco mais de orgulho também, né? Inclusive, a gente tem um cliente nosso que é a Cacau, não é cliente, porque eles não pagam a gente. Isso daí a gente ajuda eles. A Cacau é uma casa de apoio a crianças com problemas urológicos. Então, toda a parte de marca, toda a parte de comunicação, post, tudo isso a gente ajuda eles em troco da nossa alegria, na verdade, porque eu fico muito Cara, feliz. que monstro. É. Muito legal, cara. Pelo tanto, né? Nem um pouco, pelo tanto que eu te conheço, eu sei que isso daí para você deve ser um dos trabalhos que mais te dão prazer, cara. E isso que você falou, assim, eu acho que a gente, como publicitário, é muito legal o que você está falando, porque tem uma geração, às vezes, de comunicação, que eles estão muito mesmo focados em ferramenta. Sim. Que o cara é expert em ferramenta, o cara é uma coisa, mas a função do comunicador, de forma geral, básica, né, primordial, é contar uma boa história, né? É tentar contar uma boa história de uma forma legal. A gente aqui no Brasil, a gente atende o Grupo Opt, que é uma rede de hospitais oculares, já é a maior do Brasil, talvez da América Latina, Hospital de Olhos de Brasília, Dr. Vise, por aí vai. A maior parte de hospitais foram agregados a esse grupo aqui nos últimos 2, 3 anos. E é bem isso mesmo, você pegar um termo técnico, com pessoas que têm um conhecimento técnico gigantesco e tentar tornar isso uma história ou uma linguagem agradável para o público, para que o público receba essa comunicação. Então, eu acho que é um baita desafio. Eu fico imaginando você aí com todo esse tempo de indústria farmacêutica, cada história legal que você não tem. E aí é a pergunta que eu te faço. Algum trabalho desses, fora esse que você já acabou de falar, de repente até, você tem um baita de um orgulho que você fala, pô, Betão, trabalhei nesse job, cara, como foi bacana, como essa entrega foi legal. Queimei pauta. Tô brincando. É que eu ia falar exatamente desse cara. Esse foi um trabalho que me deu muito. Acho que foi o trabalho que me deu mais felicidade. Porque as próprias pacientes viraram e falavam assim: olha, a gente nunca teve espaço para poder mostrar o que a gente sente e tentar ajudar as outras pessoas dessa forma. E eles falaram: vocês tiveram um feeling muito bom, porque para a gente fazer esse trabalho, a gente fez um case com ele, a gente chamou um pintor profissional, porque pintou a mão das mulheres, então a parte do punho delas era tipo de um tigre, e ela colocava a mão na frente, e o key visual da campanha era isso, era ela com a mão assim, metade era um tigre, e metade o rosto dela, e a gente estava falando que de despertar esse animal interior, essa luta, essa força, né?
Exatamente. Então a gente falava que o seu instinto aparece. Na hora que a mulher precisa, o instinto aparece. Então a gente fez. Então, assim, tem um case, o cara mostra o cara pintando, tem um depoimento das mulheres falando, contando um pouco da história delas. Cara, foi tão emocionante, a gente chorou no set, não sei quantas vezes. Elas também se emocionaram pra Ah, caramba. sim. Assim, foi muito verdadeiro. Elas. No final dessa campanha, a gente fez pôster para entregar para elas. Tem uma delas que, inclusive, tem na sala dela. Então, assim, a gente percebe, a gente foi muito além do job, a gente foi numa conexão, cara, e assim, o que me deixa mais feliz é quando a gente consegue fazer um job que você percebe que você mudou um pouquinho a vida das pessoas, sabe? Porque, cara, na publicidade é complicado, você não muda a vida das pessoas todo dia, a não ser que você só trabalhe com filantropia, mas é difícil, né, cara? A gente trabalha com o nosso dia a dia em outros produtos que são bacanas, que funcionam para as pessoas, que funciona e ajuda as pessoas, mas no final das contas, qual é a grande diferença que você faz para elas, né? Então, assim, eu aproveito assim cada segundo desses jobs quando eles caem na mão da gente, porque eu percebo que a gente consegue, primeiro me dá um orgulho e eu percebo que a gente consegue fazer um pouquinho pelas pessoas, sabe? Animal, hein, Giba? Isso é muito de propósito, né, irmão? É uma questão que vai além, né? Não é simplesmente você terminar o dia ali, agora não bate mais o cartão, né? Fecha o computador em casa, né? Tipo, não é simplesmente você fechar o computador ali e falar, eu fiz o meu. Não, é muito além disso, né? É Até muito essa além questão de ter disso. orgulho de ter transformado. Pô, show de É muito bola bacana, demais. cara. Queria te perguntar uma outra coisa, velho. Assim, venho acompanhando aí, sou teu amigo há muitos anos nas redes sociais, você tem falado muito de um projeto que é o Não Dá Para Pausar. O que é esse lance aí? O que é esse esquema aí que você está fazendo? Conta pra gente um pouquinho. Ai, cara, esse é um projeto pessoal que eu tenho. Bom, deixa eu contar um pouquinho dessa história. Eu sempre gostei de futebol, sempre joguei futebol com vocês. Eu sempre fui apaixonado também por videogame. E isso é algo que perdura a minha vida. Minha filha joga hoje em dia comigo e tal, muito bacana. E quando eu vim para cá, um dos meus amigos que jogava comigo, e foi o FIFA, inclusive, que juntou a gente, me apresentou para um grupo de amigos que virou nosso futebol de terça. Então, toda terça-noite a gente se junta, só os caras, abre uma cerveja, começa a jogar papo fora e fica jogando FIFA, fica jogando qualquer outro tipo de jogo. E, cara, o problema é que a gente dava muita risada, muita risada. E a galera entende muito de videogame, então, e é tudo acima de 30 anos, estou falando só da galera mais velha que nem a gente. Então a gente dava muita risada e tal. Daí a gente começou, a gente devia fazer um cast disso, cara. A gente devia gravar essas coisas, tem outras pessoas que precisam ouvir e tal. Até que 5 de nós, eu e mais 4 pessoas desse grupo, resolvemos. Falei, vamos fazer mesmo? Assim, vamos, mas quem que vai editar isso? E um dos caras era editor de áudio, já trabalhava com isso. Falei, beleza, eu faço a parte visual, não tem erro. Eu gosto pra caramba disso, eu vou fazer. E a gente começou, cara, a gente começou a fazer podcast, já estamos com 40 episódios praticamente, indo aí pro 41º. Esse final de semana, legal, né? Porque podcast não tem data, então hoje é dia 15/6. Então, aí desde o dia 12 está rolando a E3, que é uma feira de videogame. A gente fez live de 6 horas no domingo, outra live de 4 horas no sábado. Então, a gente está partindo um pouco mais, expandindo um pouco mais agora também para streaming de conteúdo e tal. E, cara, é um projeto que a gente não espera retorno nenhum. É um projeto que a gente só quer se divertir e que está dando muito retorno, tá dando um retorno bem bacana pra gente, cara. A gente tá tendo muitas pessoas comentando inclusive, a gente teve, de um dia para o outro, a gente teve, sei lá, 700 views um dos Cara, legal vídeos pra lá, do caramba. Putz, nada, legal pra do caramba. áudio. E a gente Sem falou, cara, o que campanha. aconteceu? Sem nada, Orgânico. orgânico. Mas assim, pô, então assim, o que a gente quer é que isso... A gente sabe que frequência é o que faz essas coisas acontecer e, cara, é uma diversão. Toda segunda a gente grava, então a gente se diverte, dá risada. Para mim é um bate-papo de bar com os amigos que está sendo gravado, sabe? Então, é um prazer, cara. Eu tenho um prazer enorme com isso. Tem 2 coisas que me dão prazer hoje em dia, além do videogame, do basquete, né? É esse podcast e 3D, porque eu voltei a estudar 3D já fazem 2 anos que eu voltei a estudar, fazer 3D, cara. Eu adoro estudar, cara. Eu trabalho, mas eu vivo estudando coisa nova, estudando como faz streaming, estudando OBS de stream, estudando 3D, estudando XD, todas as coisas, porque eu acho que faz parte de um conhecimento de quem gosta desse tipo de coisa e só agrega, né, cara? Não, Giba, a cabeça da gente, cara, a tua idade,
ela está muito focada, assim, muito relacionada ao quanto você está afim de aprender, o quanto você está afim de pôr coisa nova lá dentro. Eu acho que o que deixa a gente, como você falou de idade até velho, deixa a gente quadrado, é você falar, pô, já sei tudo sobre isso, eu não preciso mais aprender. Pois é. E eu acho que o maior barato mesmo é isso. E esse lance de games que você comentou, a gente teve um podcast só falando de games, mas o que a gente tem ouvido e tudo mais é que é um mercado que provavelmente em pouco tempo vai superar mercados tradicionais, né? Eles já dizem que em volume financeiro já superou a NFL, já superou a NBA e tal. Como é que você vê esse cenário do game? Você que está bem inserido nisso, como é que você enxerga para publicidade até esse universo? Porque na verdade é um lugar onde a gente vai ter que aprender a se comunicar melhor também, né? Ainda pouco explorado, né, cara? A gente já está se comunicando com esse mercado, cara. Assim, o bom da pandemia é que fez o mercado de publicidade explodir, desculpa, o mercado de videogame explodir, né? Então, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, todos os campeonatos que eram feitos em estádios e tal, tô falando de League of Legends, tô falando do Overwatch, enfim. Os maiores que têm as maiores montantes e tal. COD, enfim. Todos eles eram feitos em estádios. A Riot aqui, que é a que produz o League of Legends, ela tem um estádio, se não me engano, é em Los Angeles. É um estádio fechado para só os eventos de esportes, né? Então, assim, com essa pandemia e fechar os aeroportos e tudo, o que aconteceu? E outra, né, filho? Não só fechar os aeroportos, todos os esportes pararam. Parou o NBA, parou o futebol americano, parou tudo. Então, as pessoas ficaram carentes dessas coisas. E aí o esporte entrou forte. Aqui teve transmissão na TV de jogo de campeonato mundial de FIFA, sabe? Teve um monte. E aí, cara, se você pegar os números de vendas de jogos e acesso em servidores e tal, explodiu, assim. Foi absurdo. Então, querendo ou não... E outra, cara, todo mundo tava em casa sem fazer... Eu não sei se eu posso falar, mas sem fazer nada. Eu ia falar um palavrão, mas eu não posso falar. Sem fazer nada. Então, teve um avanço grande nisso, né? E quando a gente fala de publicidade nos videogames, a gente não está só falando, tipo, de um cara fazer um merchan dentro de um jogo, ou, sei lá, o Spider-Man dentro de um jogo tá tomando Coca-Cola. Não é só isso. A gente está falando de patrocínio de campeonato, de jogadores mesmo. Cara, eu tinha feito um número, tinha levantado um número de um jogador, acho que o moleque devia ter uns 15 anos, 16 anos. Betão, eu acho que tudo que a gente trabalhou na vida não ganhou o que o cara ganhou num ano, cara. É absurdo, é absurdo. Tanto que o cara jogava um jogo que chamava Overwatch e durante anos, sei lá, uns 3 anos, e ele foi MVP uns 2 anos consecutivos. A outra empresa, que é a Riot, lançou um jogo chamado Valorant e tirou ele do Overwatch e levou para Valorant. Eu nem sei por quanto, cara, mas muita grana. Então, assim, é um mercado que olha, cara, eu só vejo avançar, eu não vejo ele retroceder. Mesmo porque, quando a gente era jovem, a gente jogava Atari, sei lá, Nintendo, Mega Drive e Mega tal. Drive, né? Hoje, a gente... E meus pais não. Então, dava para entender por que nossos pais falavam, sai do videogame, que isso não leva a nada, blá, blá, blá. Mas hoje em dia, é um mercado que a criançada que tá nascendo com um pai que joga videogame, que veio da época que joga videogame e ainda joga. Então, há muito incentivo em se a criança está se dando bem, se ela quer fazer, óbvio, tem estudo, mas tem também esse mercado que funciona bem. E aí tem patrocínio, tem um monte de gente que patrocina esses grupos, investe dinheiro. Eu não vou falar o nome, mas tem uma bebida energética aqui que também influencia pra caramba nos jovens e investe dinheiro pra cacete, sabe? É a Dell, é a Asus, todo mundo investindo dinheiro. E aí os nomes dessas companhias vão aparecendo. Fora o mercado de computação e peça de computador, que, putz, cara, se eu te falar o quanto cresceu, né? Explodiu. Placa não, tem de plataformas vídeo, que assim, a Twitch, se bobear para essa galera, ela tem mais relevância que o YouTube. Porra! Mesmo porque o Twitch não tem um corte tão grande quanto o YouTube, né? YouTube, se você coloca lá, se você remete a alguma coisa que os caras não gostam muito, eles te cortam na hora. O Twitch, cara, o Twitch é uma ferramenta muito boa para isso. Fora que o Twitch ainda aceita subscribe, ou seja, você consegue ganhar dinheiro fazendo streaming. Às vezes nem só de jogo, às vezes de conteúdo mesmo, né? Não, e remunera melhor que o YouTube também. Pô, Giba, eu achei legal o que você falou, cara, e tem umas coisas do game. Eu tô falando isso porque eu sei que você curte esse tema, você tá falando até do teu podcast e tal. Eu vi uma matéria hoje
que o Antônio Fagundes está com 70 e poucos anos. Eu vi, cara. Você viu? Ele começou a jogar com 60. Ele começou a jogar com 60, ele terminou The Last of Us 1, ele terminou God of War e agora ele tá começando The Last of Us 2. E, cara, ele tá indo bem, cara. The Last of Us é uma franquia fantástica, muito boa. Então, Pra mim, uma das e melhores. aí você vê a abrangência do jogo, né? Porque assim, ele pode pegar a criança, tem a questão da jogabilidade também, que a galera fala que, pô, você pode estar no PC, você pode estar no celular. É difícil alguém que não joga um jogo de celular. É difícil, né? Cara. Até um Candy Crush, né? Então, assim, é uma amplitude muito grande. Dizem que ajuda também nas questões cognitivas. Tem gente que fala que ajuda até na questão de Alzheimer e tal, porque a pessoa tá conectada. E, assim, o que você falou é legal, porque os pais da gente não sabiam, só que a gente sabe. E hoje tem cara lá na periferia, que o pessoal fala assim, lá na comunidade, que o cara não pensa em ser o Neymar, ele pensa em ser esse cara que você falou, esse jogador que já ganha aí em 1 ano, 2, o que a gente ganhou a vida toda. Então, assim, é um segmento muito legal, mas da parte de publicidade, pelo menos no Brasil, o que eu vejo? É um segmento diferente em tudo. Como ele tem uma construção que eu acredito que foi muito disruptiva, porque ele não foi assim, ó, venho aqui a Apple ou a Asus, vamos construir o mercado de games. Os próprios gamers construíram o mercado. Os próprios gamers construíram, é verdade. Certo? Vamos supor, o LoL, eles pagam aí premiações milionárias, mas eles não estavam dependendo da marca A, B ou C. Tem campeonatos que os próprios gamers é que põem lá a grana para o cara que vai ser o campeão ganhar uma bolada. Então, quando a marca vem, se ela não entrar nessa comunidade, aí volta ao começo da nossa conversa, com uma boa história... né? Concordo. Não tem porquê. Pô, eu fico besta quando pensa assim, tipo, por exemplo, quando você pensa que tem um jogo, sei lá, que uma banda de rock, eu não sei se você curte muito música, mas você gostava pra caramba, né? Rock, você é louco. Eu só crio ouvindo música, cara. Eu só crio ouvindo música. E aí, de repente, uma banda de rock vem no Fortnite e lança um clipe novo dentro do jogo. Tipo, é uma coisa, cara, surreal, assim, de possibilidades de comunicação, né? Nossa, você me lembrou o The Sims, que eu acho que foi a loja da Vivo ou da Claro, alguma coisa assim, que eles fizeram uma loja no meio da cidade, da Claro ou da Vivo, que você podia entrar dentro, tinha experiência. O Minecraft tudo bem, é velho, mas... O Minecraft tinha um McDonald's, não sei se eu acho que tem ainda. Inclusive, se eu não me engano, você pode fazer compra real lá. Olha só. Coisa assim. Cara, os caras gamificam tudo, né? Então, eu acho que é um segmento que é como se a gente estivesse entrando hoje na faculdade para aprender tudo do zero. E assim, nem o cara que vai te dar aula ainda sabe de quais são todas as possibilidades que estão sendo construídas em torno disso, né? Eu acho um mercado incrível esse daí. Que legal que você tá nessa também aí. E com relação à música, você tá ouvindo o que aí, Giba? Cara, tá bom, vou contar em primeira mão, hein? Eu sou fã de carteirinha do Slipknot. Eu ouço música pesada mesmo. Eu sou desses caras. E minha filha ouve. Minha filha é bem mais eclética que eu. Ela ouve música bem mais tranquila e tal, mas ela gosta de rock and roll também. E eu tô comprando o ingresso para ir no show do Slipknot em outubro. Aqui todo mundo vacinou já. Em outubro. E minha filha pediu para ir, ela vai comigo, cara. Nossa, que legal, cara. A gente vai no Green Day também. Green Day tá agora em agosto também. Então, assim, aqui a gente gosta bastante de música, cara. Acho que todo mundo aqui em casa é apaixonado. Animal. Eu só consigo criar ouvindo música, eu não consigo, meu dia é baseado em música, cara. Eu ponho o fone, eu preciso desligar, meu cachorro pode latir, eu não vou ouvir. E aí eu me concentro e consigo trabalhar. Sempre foi assim. Eu acho que até por isso que eu me dei bem fora do ambiente físico da agência, cara. Porque me distraía muito, cara. Todo mundo me chamando toda hora. Então, hoje eu consigo me concentrar e criar, enfim, de uma forma mais fácil. Para quem não conhece, sua filha tem quantos anos? Minha filha tem 13, cara. Você tá ficando velho, Beto. Fica frio, Giba, porque a minha tem 15. E assim, a minha filha, ela é focada também nisso. A vida dela é música. Inclusive, é esse segmento que ela espera se desenvolver durante a vida. E é nisso que ela investe. Tá ela é apaixonada por música. É o que ela curte. Eu gosto muito quando eu tô trabalhando, eu também gosto muito de ouvir um som assim quando eu preciso me concentrar. Eu gosto de ouvir Linkin Park, mas eu espero não ver um show deles. Eu espero não ver um show deles tão em breve. Porque um dos membros não tá mais com a gente, né, meu? Então, se você nem sei se eles estão tocando.
Estão tocando? Não sei, Não cara. tô Faz muito sabendo, tempo cara. que eu não ouço deles. Mas eu gostava também, bastante, cara. Ô, legal. Ô, Giba, apesar de você não estar comendo uma pizza aí, meu irmão, o nosso programa aqui, a gente fala do Pizza na Agência, a gente mistura um pouco de tudo, é como você viu, né? O que Lógico. você gosta de comer aí quando você está trabalhando? O que é o teu prato preferido? Você gosta de meter a mão na massa? Ou você é mais aquele cara que gosta, que é um bom garfo? Fala um Eu pouco não, pra gente. eu não sei você, cara, mas aqui em casa, se eu não cozinhar, eu morro de fome. Sou eu que cozinho aqui em casa. Ai, ai, pra você ver, cara, eu gosto de cozinhar, cara, e eu cozinho mesmo aqui em casa. Então, cozinha assim, minha filha tá estudando de casa já há um ano e pouco, né? Então, eu tenho minha hora do almoço aqui, eu paro meia horinha, eu deixo as coisas congelando, eu pego e faço. Então, eu faço estrogonofe para ela uma vez por semana. A gente come muito peixe aqui também. Eu, particularmente, amo estrogonofe. Toda vez que eu faço para ela, eu fico feliz comigo mesmo, porque para mim tá ótimo. Então, cara, eu sou o maître da casa. E para mim é uma Então, diversão, cara. é uma terapia, né? É uma terapia. Fora que assim, a gente tem uns amigos, a gente tem um casal de amigos nossos, também tem filha na mesma idade da Lu, são colombianos, então, porra, eles adoram churrasco, vira e mexe, a gente faz churrasco na casa deles. Aí eu que tenho que fazer, porque eles são colombianos, né? Enfim. É... mas é gostoso, cara. Eles também já fizeram comida mexicana. Eu gosto de comida mexicana. Cara, na verdade, eu sou bom de garfo, eu como qualquer coisa, cara. É difícil eu falar alguma coisa que eu não como. Aliás, quando faz um tempo que eu não viajo, né? Aliás, eu nunca viajei muito, poucas vezes na minha vida que eu viajei para fora do país que eu tô, né? Então, acho que eu fui uma vez para Argentina ou duas vezes para Argentina no máximo. Na América do Sul, acho que foi só Argentina, inclusive. Eu vim para os Estados Unidos uma vez antes de vir morar aqui, e eu fui uma vez para a Europa só, há 2 anos atrás. E para mim, o mais bacana de fazer na viagem é conhecer restaurante. Eu acho foda. Se eu puder, eu gasto dinheiro só em restaurante. Não precisa nem passear. Vamos para o restaurante, eu quero comer comida diferente. Então, comida para mim faz parte. Eu acho que esse processo de conhecer coisa nova, sabe? E até experimentar para poder fazer também. Eu gosto dessas coisas, cara. Para mim é quase criar um layout. E essa parada de comida que você falou fora, ela não precisa nem ser fora do teu país, mas até fora do teu bairro, ou sei lá, você vai fazer esse tour gastronômico, a comida conta muito sobre as pessoas, né, cara? Porra, se Conta muito, é conta. uma coisa muito cultural, né? Pois é. E assim, Beto, quando eu falo que eu gosto de tudo, eu gosto de tudo. Tem um lugar aqui que chama Home Depot. É tipo uma Telha Norte. E na frente no estacionamento desse lugar, fica um carro de comida peruana, mexicana, cubana. É um trailer, parece um trailer de comida cubana. E eles vendem lá um sanduíche de carnita. Malandro, o negócio é bom, cara. O negócio é bom. Eu, assim, cara, eu me lembro até a frente do Mackenzie, cara, que a gente comia de tudo, mas é bom, meu. Então, assim, eu Ó, gosto quem tá dessas ouvindo o coisas. podcast aí e tá com fome, ó, já despertou aí o negócio, né? Que se tiver em Miami, procura lá na frente do Home Depot o trailer de comida cubana para experimentar esse lanche aí, o carnito. Na frente do Mackenzie, vou contar uma história aqui que eu acho que você lembra. Na frente do Mackenzie tinha um cara que era o Levi. Você lembra do Aham, Levi? eu lembro. Levi, apelido de Levi Coupe, que era um treinador do São Paulo que a gente colocou. Aí o cara usava 2 luvas para fazer o sanduíche. Aí ele tirava as luvas toda hora. Ah, mano, O era cara muito tirava a luva para bom. dar o troco e colocava de novo, né? Era muito bom. Tinha x-salada por R$ 1. É ele, é o Levi, Era o pô. É o Levi, X-salada né? por R$ 1. Ai, Jesus E Cristo. aí os Ai, caras meu fizeram Deus. um Eu complô chorava de do rir, cara. cachorro quente para tirar o Levi de lá, porque ele tava tipo destruindo a concorrência. Eu lembro disso, cara. Era muito barato, cara. Você ia com R$ 2 lá, saiu com dois e saía. A gente engordava, que era uma. Quer dizer, não engordava, né? Porque a gente jogava, mas se fosse hoje em dia, Muito legal. tava Ô, ferrado. Giba, eu vou te falar até um negócio aqui dessa época de Mackenzie que eu guardei aqui na manga, né? Tem uma frase que a gente sempre falava lá no Mackenzie, que era engraçado. Na verdade, não é a gente que falava. O Giba jogava futebol com a gente. Às vezes, uma vez ou outra, eventualmente, ele estava no banco de reservas. E aí ele chegava na orelha do treinador e gritava pro treinador: Zé, o treinador chamava Zé, Zé, põe o Giba. Foi na final do Juca isso, cara. A gente tava no banco, foi muito engraçado. A gente tava no banco e eu acho que a gente tava empatando o jogo com a FAAP no campo.
E aí tava no começo do segundo tempo. Aí eu já me ligava quando o seu Zé começava a olhar para trás. O seu Zé era nosso técnico, né? Ele começava a olhar para o banco assim, e pôr a mão no rosto. Aí ele ficava olhando para o campo, aí ele olhava para o banco de novo. Aí ele não prestava muita atenção. E eu mandei um grito no banco: "Ô Zé!" Aí ele pegou, pôs a mão para trás: "Quer? Ô Zé, põe o Giba, Zé!" E aí o Zé falou assim: "Giba!" Eu lembro que eu levantei, cara, e ele falou, Givalcast, eu não conseguia, porque a galera da arquibancada tava mijando de rir, e eu mais, porque eu não conseguia nem aquecer de tanto que eu tava rindo, cara. E Ó, foi bom, porque eu entrei pra jogar. Fica a dica aí para você que está no banco de reservas e quer entrar e gritar o teu próprio nome em voz alta para ver se dá certo. Ô, Giba, tempo bom, né, cara? A faculdade foi espetacular. Ô, Giba, deixa eu te falar uma coisa, cara. Para quem está entrando no segmento ou está no segmento de comunicação, deixa para a galera, tipo, uma dica de ouro aí, uma dica que você fala, irmão, isso aqui você tem que levar em consideração, é importante para você, cara. Ó, cara, a primeira coisa, assim, você pode não ter experiência, você não precisa ter faculdade, se você não tiver, não tem problema. Mas assim, o principal que você precisa ter vontade de aprender, essencial hoje em dia, vontade de aprender, vontade de trabalhar. Assim, não vá para uma agência, principalmente na parte de criação, não vá procurar uma agência para te ensinar a mexer em Photoshop, para te ensinar a mexer em design, não, porque a agência não vai te ensinar a mexer nisso. A agência vai procurar um profissional, por mais cru que ele seja, mas que tem o mínimo e fundamental é saber ferramenta. Você precisa saber as ferramentas básicas. Então, assim, se você vai trabalhar com site, você quer trabalhar com layout de site e tal, dá uma estudadinha no XD da Microsoft, sabe? Tem um conhecimento mínimo de Photoshop. Se você não tiver conhecimento de alinhamento, não tiver técnica de criação de logo, você não precisa ter, porque quando você está muito no começo, principalmente estagiário, você vai aprender isso. A faculdade não vai te ensinar isso. Você vai ter que aprender isso de alguma forma em estágio. Mas já vai sabendo como a ferramenta funciona. Não vai perguntar para o cara na agência como recorta. Porque assim, ninguém vai parar para te ensinar a recortar uma imagem. A recortar uma imagem até vai te ajudar, mas não vai te ensinar qual é a ferramenta que se usa para recortar uma imagem. Ou, enfim, eu acho que assim, o mínimo é essencial de você saber. Você precisa ter um conhecimento geral de ferramenta. E se você realmente tem interesse, estuda, cara. Se você, a coisa mais bacana é aprender uma ferramenta que você vai usar para poder criar, né? Então estuda um pouco, faz um curso, não é caro. Tem muita gente que dá aula aí, com minha filha mesmo está fazendo aula de Photoshop, eu gasto, sei lá, R$ 300 por mês com ela, entendeu? Ela tem aula 2 vezes por semana, de 1 hora. Ela tá conseguindo trabalhar no Photoshop, ela desenha, né? Tá conseguindo desenhar no Photoshop, aprender, então ela sabe mexer na ferramenta agora. Então, a hora que ela for procurar um emprego, tal, o cara fala, ela não vai precisar falar que precisa aprender a ferramenta, ela vai precisar aprender conteúdo, né? Aprender e fazer bagagem. Bagagem é o que te faz aprender, na verdade, né? Então, assim, estudem muito as ferramentas, tenham vontade de trabalhar e se empenhem, se dediquem quando você entrar em algum lugar, porque é isso que faz a diferença. Quando eu falo dedicar, não é trabalhar até tarde, nem chegar mais cedo na agência. Trabalhe no horário certinho, mas foca no seu trabalho, sabe? Mostra que você tem interesse, mostra que você quer crescer. Eu acho que é basicamente isso, cara. Quem quer e tem vontade, porra, consegue qualquer coisa, né? Ô, Giba, eu quero aproveitar esse lance que você colocou e toda essa experiência que você tem, principalmente no setor de criação. Você é o primeiro profissional de criação que a gente tá conversando aqui no nosso podcast. Uma coisa que eu acho muito legal, a gente falou de tecnologia aqui, a gente falou de tantas coisas que tem a ver com o futuro do hoje já, né? Porque a gente está vivendo um futuro já, né? Sim. Uma coisa em ebulição, em transformação. Eu costumo falar para todo cliente que a gente visita, a gente vai trocar ideia, eu fico muito mais aqui em planejamento, em estratégia, do que no operacional de criação, como eu ficava no começo da agência, que Claro. eu achava o máximo, assim, sou apaixonado por esse setor até hoje. Mas o que eu falo para os caras, eu falo assim, há anos atrás, a Coca-Cola concorria com a Pepsi. Aliás, ontem o Cristiano Ronaldo ajudou bem a Coca-Cola, né? Só de trocar a garrafa de lugar, 4 milhões de desvalorização da empresa no planeta, né? Então, mas assim, a Coca-Cola concorria com a Pepsi, né? Sei lá, a empresa, a Nike concorria com a Adidas. Então, eles brigavam por esses espaços publicitários, eles brigavam para estar dentro do coração do consumidor, para ter aquele engajamento do consumidor e tal. Hoje, não.
Hoje, como você bem disse lá atrás na conversa, hoje a gente, todo mundo com smartphone ou trabalhando online e tal, a gente concorre todo mundo com todo mundo. A Apple está concorrendo com o McDonald's pelos milésimos de segundo que a gente vai parar para ver um anúncio, ou Sim. de forma inteligente, ele está embutido em alguma forma de conteúdo sem que ninguém tenha essa percepção. Estão aí todas as plataformas de streaming para mostrar isso, né? Sem Que você vai dúvida, ficar cara. assistindo a tua série lá durante 4 horas e não vai ter um anúncio. Né? Então, assim, aonde é que eu vou pôr meu anúncio aí? Dentro disso, eu queria te perguntar, dentro de todo esse contexto que eu coloquei, qual a importância do design para as marcas hoje, cara? O quão é importante um design bem feito, bem executado, para ter um pouquinho dessa retenção de atenção aí, pô, seja lá em que meio for, do Claro. público final, cara. Sabe que eu acho que, olhando um pouco o meio de publicidade de forma completa mesmo, hoje eu vejo o design bem feito como uma obrigação. Porque vamos pensar assim, numa concorrência, tá? Vamos pegar uma concorrência da, sei lá, da Coca-Cola, já que a gente estava falando. Pegar a concorrência da Coca-Cola. Imagina que a nossa agência vai, sei lá, vai apresentar, beleza, vamos apresentar uma campanha com a Anitta, tá? A gente vai, bola uma campanha inteira, porra, mó legal, tal, tudo. A agência concorrente nossa, outra agência vai participar, eles vão lá e faz uma campanha, sei lá, com o Jota Quest. Eu nem sei se o Jota Quest ainda é, ainda é alguma coisa boa aí no Não, é Brasil, mas bom. enfim. É uma boa banda, mas não tá com a evidência da Ah, Anitta, não. sei lá, vamos pegar alguém do Big Brother aí, o O Gil Gil? do Vigor. O Gil do Isso. Vigor. Vamos pegar ele e vamos falar assim, beleza. E a outra empresa pega o Gil, tá? Porra, a gente apresenta duas campanhas tipo, bonitas. Se você olhar do concorrente, você fala, caralho, é bonito. O nosso também é. O cliente não vai escolher só por isso. O cliente vai escolher pela estratégia. Peraí, que você vai fazer para esse negócio acontecer? Isso que ele quer saber. Quer saber onde o dinheiro vai ser investido, como vai ser investido, quais são os retornos, tudo isso. Eu vejo a criação como uma obrigação de ser bem feita. Ela tem obrigação. Para ser competitiva, ela tem que ser, ela é uma obrigação. Mas eu acho que ela não é a ganhadora da concorrência. Tá? A não ser que seja tipo, não tenha estratégia, não tenha nada, o cara quer só o filme, ou só a ideia criativa, só o mote criativo. O que é É difícil, né? difícil É hoje em dia, né? É difícil, difícil hoje em né? dia alguém querer só isso, né? É difícil, porque até para criar você precisa de uma estratégia, você precisa de uma pesquisa de mercado, você precisa de um insight de planejamento, né? Enfim, de planejamento, de estratégia, né? Mas até entender como é o futuro desse planejamento e tal, para você poder criar alguma coisa. Mas, se fosse isso, eu entenderia que a criação faz parte. É óbvio que a criação ela não ganha, mas ela pode perder uma concorrência. Porque você Puta, pode ter um animal ponto, isso, hein? entendeu? Aliás, Ela não assim, ó, ganha. já vou anotar porque é o seguinte, todo podcast a gente tem uma frase que depois eles criam lá e-mail marketing, criam toda aquela coisa lá do conteúdo. Já vou pôr essa frase aqui. A criação não ganha, mas ela pode fazer você perder uma concorrência, né? Mas pode mesmo, cara, porque assim, ó, vamos lá, às vezes a gente perde tempo, um puta tempo fazer um e-mail, às vezes chega um e-mail aqui, o pessoal da criação perde um puta tempo fazer um e-mail, não, porque a linha aqui, porque não sei o que lá, porque o cliente, e é um e-mail simples, e aí o cliente fica, não, puxa mais para cá, não pinta essa fonte, não sei o que lá, assim, gente, minha vontade de falar assim, cliente, vamos lá, eu acho que tem um limite, tá bonito? Tá, mas eu quero pintar, então... Pensa em quem vai ler um e-mail. Você acha que o cara vai ver se está pintado de branco e com cinzinha embaixo? Assim, se você quer dar destaque, eu entendo. Agora você quer um título branco e outro cinzinha porque você quer, porque o cliente quer, ó, você está perdendo tempo. Muitas vezes você está perdendo tempo. Né? Às vezes o simples, o bem alinhado, o bonito. Pô, não vai entregar um negócio feio, mas Nunca, tem né? um limite para as coisas. Agora, quando você está numa concorrência, você tem que investir tempo fazendo criação foda para suas campanhas ser tão foda quanto a do seu concorrente, para que a decisão seja feita na estratégia. Para que o conteúdo seja aplicado na estratégia, ao ponto deles falarem, criação está decidido, as duas agências são boas, vamos ver o recheio. Assim como também a gente pode ganhar pela criação se a criação do outro for ruim. Se empatar na estratégia, a criação do outro for ruim, beleza, essa criação está mais bacana, vamos nessa. Mas eu acho que ela nunca vai ganhar uma concorrência, não acho que ela vai ser, tipo, foda-se a estratégia, a criação tá foda, vamos Gostei concorrência. tanto disso que eu vou embora com isso. Acho Né? muito difícil, cara. Não, é difícil. E assim, a questão que você colocou da criação, eu te pergunto o seguinte: aonde você
Isso é importante, né? Eu acho que o próprio mercado, eu não sei o futuro do mercado, tá, cara? Às vezes, eu acho até engraçado que tem uns gurus que falam, daqui a 20 anos vai acontecer tal coisa. Eu lembro direitinho que o pessoal fala assim, daqui a X anos a TV vai morrer, o rádio vai morrer. O rádio, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, tem crescido a plataforma, porque você sai do carro, você entra no lugar, você pode ouvir um podcast daquela rádio. Anyway, a rádio está virando rádio TV junto e tal. Mas assim, eu não sei qual que é o futuro da agência de comunicação ou do mercado publicitário. Mas eu percebo que uma das grandes mudanças que aconteceram foi essa consciência do cliente para o que realmente é importante. Porque, como você bem colocou, há 5, 10 anos atrás, eu lembro muito dessa questão assim, não, vamos pegar esse e-mail marketing aí e refazer ele 250 vezes, porque um cara lá de dentro, que a gente não sabe nem quem é, ele está incomodado com uma linha cinza, mesmo que o guide inteiro é cinza, ele quer alguma coisa X. E aí, às vezes, até brincava, assim, eu já tive cliente de falar o seguinte, cara, pensando na estratégia, de verdade, de coração, pensando na estratégia de coração, esse e-mail marketing, com a taxa de conversão da plataforma, que cai um monte de anti-spam e tal, vai ser visto por linha, por quase ninguém. Mas vocês estão aqui há 3 dias falando uma campanha gigante por causa disso. Isso mudou muito, né? Porque o cara meio que está começando a olhar assim e falar assim, todo mundo está sendo mais analisado, né? Eu acho que a questão de retorno de tudo com a internet, ela cresce cada vez mais. Hoje a gente ainda é promocional. Hoje aqui a gente, por exemplo, constrói muito ponto de venda, além do digital, a gente constrói ponto de venda, campanha em PDV está tendo bastante persuasão. Eu acho que até você, grandes empresas aí de tecnologia, a gente tem feito as lojas dos caras em shopping, feito em ponto de venda, em supermercado e tal, mas até nisso os caras querem saber de retorno. Não. Como é que essa comunicação off está dando retorno? Como é que esse evento deu retorno? Todo mundo quer saber de retorno. Então, o pessoal tem perdido menos tempo com essa questão de... Será? Porque bem feito já está bem feito, né? Aí é muito daquela questão de gosto, né? Do cara falar, mas eu quero X, né? Pois é. Mas eu entendo. Assim, é difícil falar isso, cara, porque não são todos os meus clientes que são assim, né? E nem todos que eu já passei, mas eu já passei e já peguei clientes assim. Eu acho que falta... Primeiro que o nosso mercado publicitário já tentou se adequar diversas vezes por diversos formatos, né? Vamos juntar o digital com offline. Não, agora separa. Não, agora junta de novo. Não, agora não vamos mais fazer site e agência. Não, mas agora a gente está se mexendo. Vamos fazer in-house. Aí você faz in-house, aí não dá certo, tira porque fica caro. Enfim, a gente já tentou diversos formatos e eu também não sei te dizer onde que a gente vai chegar com isso. Mas o que eu ainda acho que falta, e assim, obviamente as grandes empresas têm isso, elas têm uma parte de marketing forte dentro, uma Pirelli, né? Eles têm uma parte de marketing forte dentro que entende de marketing, além do próprio produto, eles entendem de marketing, eles sabem conversar com uma agência. E muitas vezes a gente pega profissionais que não são assim, a gente pega profissionais que, tipo, lá dentro não sabe do produto, mas não sabe nada de publicidade. São essas pessoas que muitas vezes atrapalham o processo que deveria ser mais rápido por não entender, ou até porque, eu quero dessa forma, não quero dessa que a agência está me explicando, mas porque, não sei, mas porque eu quero. Então, assim, não tem um embasamento, né? Hoje, graças a Deus, nossos clientes não são assim. Não tenho nenhum cliente que seja dessa forma, pelo contrário, acho que na Novartis eles têm pleno conhecimento, porque a gente trabalha com várias áreas de marketing, diversos produtos lá, e eles têm conhecimento sim de marca, mas eu já peguei, e aí, cara, isso atrapalha todo o processo, né? Atrapalha tudo que a gente pensa para o cliente, ou que a gente acha que é a melhor forma possível, eles mesmos mudam achando a forma deles. Até eu me pergunto, então por que precisa da agência publicitária, se você já está tendo praticamente uma agência aí dentro da tua casa? Né? Você comentou de um lance assim, a gente entrevistou um outro amigo, o Daniel Aguado, hoje ele é diretor de marketing lá do Poliedro Educação, mas ele já foi da Latam, já foi de outras grandes marcas, e ele comentou uma coisa muito legal, cara. Um cara no nível dele, no nível de top dentro da empresa e tal, ele fala assim, a gente tem que, como profissional de marketing, ter humildade de aprender, cara. Você falou bastante sobre isso também. E olha, vou falar uma coisa para você. Eu já cheguei a estar numa reunião e como a gente é muito assim, o meu perfil é muito comunicativo, é muito de criar laço, entender um pouquinho não só a questão da estratégia do cara, mas a estratégia da marca, mas a estratégia daquele cara que está contratando a gente. Também tem uma carreira dentro daquela marca, ele precisa de um retorno A, B ou C. Da pessoa chegar para mim e falar assim, Beto, eu nunca perguntei isso para nenhuma agência, mas todos vocês vêm aqui e falam sobre o Key Vision, o KV. O que é o KV?
Pô, daqui vídeo, é só uma tradução, tal, não sei o quê, para falar sobre o conceito visual dessa campanha, tal. Meu, a pessoa já era uma gerente da área de marketing e não se sentia confortável em perguntar isso. E eu acho que isso, de não perguntar, de não ter essa questão, às vezes atrapalha um processo que seria bom até para o próprio cliente, né? Mas até isso eu vejo muito mudando atualmente, porque como tudo tá meio que tem muita coisa nova, ninguém mais tem muita vergonha também de falar, oh, eu não sei nada sobre isso. Me ajuda É, aí, né? Ou XYZ. Mas, porra, muito legal, Giba. Giba, eu queria te fazer uma última pergunta. A gente, infelizmente, lógico. está chegando no finalzinho do nosso tempo, cara. Mas eu queria perguntar para você o seguinte: aonde você busca inspiração para desenvolver o design, os layouts que você faz, meu irmão? Caraca, que pergunta difícil, cara. Ah, cara, assim, eu vivo de referência, né? Eu estudo referência todos os dias eu paro para ver referência. E assim, referência eu pego em todos os lugares, tá? Eu pego em filmes que eu assisto, eu pego em músicas que eu ouço, ou até mesmo em partidas de videogame, quando eu tô conversando com meus amigos, às vezes, os caras soltam umas. Desculpa, os caras soltam umas merdas lá, e eu falo, porra, não é que esse negócio encaixa aqui, cara? Então, assim, até em coisas que eu converso com a minha filha, sabe? Assim, eu acho que o processo de criação, basta você estar com um problema na cabeça e você ter tempo que você consegue resolver da melhor maneira possível, né? Eu sempre digo assim, a parte mais difícil para mim é conceituar. Depois que eu conceituo, execução da arte, ou transformar aquilo em arte, para mim é a parte mais fácil. Eu não tenho muito problema em transformar aquilo em arte. Então, a parte da execução criativa, processo criativo, acho que ele vem do dia a dia, cara. Minha filha me ajuda demais. Os papos que eu bato com ela são incríveis, cara. É É muito engraçado foda. você falou da filha, né? A gente ganhou uma concorrência um tempo atrás, a gente fez um job bem bacana para a Croton, para as faculdades aí, todas do grupo da Croton, e a gente tinha o briefing no dia seguinte a gente ia bater o brainstorm com a galera toda aqui, e a minha filha na noite anterior me apresentou Fortnite. Eu não Ah! conhecia que era o Fortnite, e a campanha foi toda baseada no Fortnite. Eu falei, gente, isso tem tudo a ver com esse jogo, cara. E Foi é muito então. legal, né? A molecada sempre tem uma referência muito bacana. Eu acho espetacular. Eu acho É que é muito mais um pouco legal. desse processo de da gente estar aprendendo isso é que vai. A idade está aí, meu, a idade mental. É isso mesmo. Gibolino, para a gente fechar Obrigado. nosso papo aqui, você não é mais um atleta de futebol, então, você me falou em off. Você Não. não está jogando tanto futebol, você está jogando o quê na gringa aí, meu irmão? O que você tem feito aí de esporte? Agora é basquete, cara. Quem diria, né, meu? Eu não sei, eu não assisto nem mais futebol no Brasil, cara. Eu acompanho NBA, eu acompanho os jogos da NBA, mas eu não acompanho mais os jogos do São Paulo, cara, pra você ter uma noção. Já fui Então, mais mas São assim, ó, Paulino, Giba, cara. deixa eu te explicar uma coisa. Isso tem Ah, toda a lógica. O São Paulo não tem te ajudado, né? nem sei, cara. Eu nem sei te falar, cara. Pô, Mas agora que o aqui, São Paulo foi mas. campeão paulista de novo, ó, a gente Então. atende aqui o Camarote Stadium, é o maior camarote lá do estádio do Morumbi. A gente está aqui louco para reabrir logo as coisas para a gente poder ter ativação lá dentro. Mas assim, a NBA tem feito um trabalho espetacular de mídia também. Eu não sei como, imagino nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, todo ano aqui é referência para a gente, porque é um esporte que investe de uma maneira muito legal. E a dinâmica do jogo é É absurda, outra. né? É outra, é outra. Eu acho que eu cansei do como é que chama? Dos caras enrolando no chão porque tomaram um tapinha na nuca e parece que tomou um tiro de bazuca, sabe? Aqui na NBA não tem isso, cara. Os caras querem jogar. Aqui o negócio é jogar. Não interessa se tá ganhando, se tá perdendo, os caras não enrolam. Os caras querem jogar, sabe? Então, e porra, NBA, os caras são showman, né, cara? Você tá falando Eles dos caras. atingiram meio que eles atingiram o topo do esporte, né? Eu vi o último jogo aí do Golden State com o Lakers. Você vê tipo o LeBron jogando, do outro lado você vê o Curry. Aí quando termina o jogo, um vira pro outro, tipo, meu, De boa, né? né? E assim, você deu o melhor, eu dei o melhor, eu queria te aplaudir, você também. E, tipo, é impossível ganhar de você e vice-versa, né? Os caras estão no topo do esporte entregando o máximo em É, cada partida, né? isso é legal. Eles têm e outra, né? A NBA é um time, é um grande time unido, né? Eles são os times que são NBA. Então não tem nenhum. O que eles falam é regra, entendeu? Eles decidiram voltar a jogar no passado, não foi a confederação. E eles falaram, a gente vai voltar. Se eles falassem que não ia voltar, não ia voltar.
entendeu? Fora toda a Então, estrutura, né, Giba, do cara pegar, tipo, o último colocado desse ano, tem a escolha do primeiro lugar do do draft do ano que draft. vem, para que o campeonato tenha equilíbrio. Você não consegue, né, ter um time que fique 5, 6 anos ganhando tudo. Como você vai pegar o futebol italiano, a Juventus deve ter ganhado os últimos 9 dos 10 campeonatos italianos, 8. Não vai acontecer isso na NBA, né, cara? Não, não vai. E eu deixa eu te falar outra coisa, cara. Aqui, por exemplo, você vai. Eu torço pro Miami Heat, né? Aqui Por você quê, né? vai. Por quê, Por que né? será? Eu vou no ginásio assistir, cara. Você tá falando de assistir, cara, tipo, como se estivesse assistindo o campeonato europeu, cara. Porra, mano, é foda, cara. Você tá indo ver os caras bons jogar, entendeu? Então dá um outro ânimo também de ir, né? Então, acho que é isso, cara. E outra, eu gosto da dinâmica, eu gosto de jogar. É um esporte que você pode jogar sozinho, dá pra eu ir na quadra treinar sozinho, entendeu? Não precisa de outra pessoa. Então, porra, vale a pena. Te dou a dica aí, cara. Tênis não dá pra jogar sozinho. Putz, grilo, cara. Agora você pegou no meu pé, né? Você sabe que eu gosto de jogar tênis, né? Eu vi, cara, mas é foda, é bom e é difícil, cara. Eu não consigo jogar, não. Cara, eu jogo tênis pelo menos 2 vezes por semana, não consigo largar. Mas assim, o lance do basquete quer dizer que a gente perdeu um bom lateral esquerdo e a gente ganhou o quê? A gente ganhou uma armadora, a gente ganhou um ala, a gente ganhou um pivô. O que, que a gente ganhou? Você ganhou um armador, né, cara? Porque a altura não tem. Tadinho, põe embaixo da cesta, cara. E lateral você já teria perdido até se você tivesse com os dois joelhos, cara. Imagina correr lateral hoje, nem a pau, cara. Não dá. Difícil, né? Giba, cara, de coração, Valeu. a gente tá chegando aqui no finzinho do nosso programa. Irmão, não tenho como te agradecer a tua participação Imagina. e a do Luke. O Luke também fez parte, eu tô O vendo o Luke tá Luke aqui, ó. atrás, ó. Né, Luke? O Luke também fez Obrigado, parte. viu? Ficar rabiscando a porta enquanto eu tava aqui e latindo. Aí eu espero que a galera que ouça esse podcast tenha curtido tanto o nosso papo como eu gostei de estar falando com você. Deixa suas considerações finais aí, Gibino. Cara, eu que queria agradecer, cara. Antes de mais nada, pô, fico feliz pra caramba do teu trabalho, de ver você crescendo aí, cara. Acho que é impagável isso, ver nossos amigos conseguindo o que almejam na vida, né? Com muito esforço, cara. Porque eu sei que rola um esforço grande aí, com novos projetos que nem esse, cara. Eu acho que teu futuro tá, ó, lá em cima, meu velho. Obrigado pela participação, obrigado por deixar eu fazer parte aí, um pedacinho do seu programa, cara. Pô, tamo junto. Aí eu vou aguardar aí. Eu te agradeço muito de coração. Eu vou aguardar um convite aí para qualquer hora falar com vocês lá no Não Dá para Pausar, Por porque eu sou um favor. cara muito bom de FIFA. Só que o último FIFA É? que eu jogo, o último FIFA que eu joguei era o 2002, 2003. Vocês estão jogando esse ainda não? Tinha um Romário ainda no teu, né? Meu amigo. Até eu já tô abandonando o FIFA. Os caras jogam muito bem, cara. É difícil demais. Show de bola. Irmão, muito obrigado, pessoal. Esse foi um Pizza na Agência. Até a próxima. Vai For You, agência que se reinventa com você. Valeu. Muito obrigado. Um abraço.